Mente. Allan Kardec codifica o espiritismo, espécie de ocultismo popularizado e protegido sob genial filosofia de inspiração espiritual. Convoca os homens a rebuscarem nos fundamentos da filosofia oriental as origens secretas da lei do karma e da reencarnação, e, modernamente, Krishnamurti revive o pensar reto de Buda, mas sem o crivo do condicionamento místico e religioso. Pergunta: se vos fosse dado eleger esse conselho governativo da Terra, quais os elementos que, simbolicamente, escolheríeis para isso? Ramatiz: sob a nossa visão espiritual, embora reconheçamos existirem milhares de homens dignos para tal encargo, escolheríamos 12 membros, espécie de tipos padrões, que poderiam compor esse governo colegiado, uma consciência sadia e satisfatória para o governar a humanidade terrena. Seria um conselho constituído pelas seguintes criaturas: Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Henry Ford, Buda, Edison, Cristóvão Colombo, Pitágoras, Miguel de Cervantes, Sócrates, Nostradamus, Leonardo da Vinci e Juscelino Kubitschek. Entre outros elementos que ainda poderiam figurar neste conselho, lembraríamos Platão, Helen Keller, João 23, Beethoven, Blavatsky, Paulo de Tarso, Allan Kardec, Júlio Verne, Pasteur, Lincoln, Maharishi etc., espíritos cuja diversidade de ação e capacidade mental poderiam fazer a cobertura das necessidades de um povo bem governado. Pergunta: poderíeis explicar-nos o porquê dessa heterogeneidade de tipos, onde figuram criaturas apolíticas, santificadas, industriais utilitaristas, filósofos, artistas, escritores, profetas e líderes religiosos? Ramatiz: estamos apontando criaturas que possuem determinada qualidade, talento ou experiência em comum na vida, e que possa constituir um centro de atividade ou sensibilidade neste conselho governamental, lembrando os recursos e as qualidades de um cérebro sadio no comando do organismo físico. Assim teríamos uma consciência dotada de todos os recursos e qualidades específicas, para governar com mais eficiência um povo ou nação, onde certos elementos figuram com a função ativa e criadora, outros significam a experiência, o bom senso ou a disposição analisadora. Assim, esse governo colegiado terreno, que configuramos em face de sua existência tão comum em outros planetas superiores, apresentaria mais capacidade para governar, visualizando todas as necessidades da coletividade em qualquer setor de sua manifestação. A pureza do sistema seria alicerçado na renúncia de Francisco de Assis, a tendência belicosa neutralizada pela não-violência de Gandhi, o utilitarismo criador e o bom senso industrial através de Henry Ford, o pensar reto e o poder sádio mental expresso por Buda, o talento inventivo estimulando as realizações progressistas em favor da coletividade sob o comando de Edison, a coragem e o pioneirismo por Cristóvão Colombo, a disciplina e a ascese espiritual do povo sob a inspiração de Pitágoras, Cervantes, o senso crítico apurando os excessos da materialidade de um Sancho e consagrando a candidez e o idealismo de um Dom Quixote, Sócrates o autoconhecimento e a visão superior da vida humana na sua filosofia em comum, Nostradamus traçando rumos proféticos para o futuro, Leonardo da Vinci e o enciclopedismo humano a serviço dessa consciência, e, finalmente, o arrojo criador de um Juscelino, prevendo a vivência sadia das metrópoles do terceiro milênio, onde a cor, o oxigênio e o bom senso das edificações e amplitude das avenidas evitam a poluição do ar e a agglutinação de bactérias mortíferas. E na reserva dessa consciência tão salutar e governante da humanidade terráquea, através dos tipos padrões mencionados, ainda podem figurar Platão, o corpo são e a mente sã, Helen Keller, o tipo consagrado da vitória do espírito sobre a matéria perecível, João 23 capaz de superar um ambiente conservador, como a Igreja Católica, abdicar do seu pedestal homérico de papado,
para dialogar com o homem simples e incentivar a comunicabilidade de todas as religiões do mundo. Beethoven, o monumento musical criando sons para o espírito de todos os homens. Helena Blavatsky, a mais ousada pesquisa no campo do mundo oculto, exumando à luz do dia os segredos da humanidade esotérica. Paulo de Tarso, estoicismo, perseverança, coragem e inteligência a serviço do cristianismo. Allan Kardec, o bom senso encarnado, espírito disciplinado e ordeiro, que escoimou o orientalismo das superstições, tabus e complicações iniciáticas, expondo ao Ocidente a mensagem espírita, as inteligências incomuns e a compreensão popular. Júlio Verne. Outro profeta que previu e esquematizou várias descobertas e invenções humanas. Pasteur. A persistência e o devotamento a serviço da ciência médica. Lincoln, a integridade política e Maharishi, um vínculo permanente entre o mundo espiritual e o material, canal psíquico de união entre a criatura e o Criador. Pergunta: que dizeis quanto à probabilidade das mulheres governarem o mundo? Seríamos mais pacíficos e venturosos. Ramatiz: o espírito não tem sexo, pois isso é apenas a sinalética do canal fixado. Responsabilidades entre o tipo homem e o que é a fase ativa, e o tipo mulher, a fase passiva, propriamente, o intelecto, a razão e o sentimento. Apenas a mulher vive em condição mais passiva pelo fato de gerar e criar filhos, inclusive a submissão ao lar, portanto, menos atividade na formação política e administrativa do mundo profano. Mas em face da emancipação da mulher, como ocorre atualmente, participando em todas as esferas de atividade técnica, filosófica, literária, científica e religiosa do mundo, também enfraqueceu a linha divisória entre o masculino e o feminino, em face de responsabilidades e direitos semelhantes. Evidentemente, não seria o fato de as mulheres governarem o mundo, o que bastaria para torná-lo um paraíso, pois na configuração feminina, às vezes também vivem espíritos daninhos e brutos, que desmentem a feminilidade e ternura, quais viragos e megeiras mais grosseiras e cruéis do que os próprios homens. Algumas aviltam até a função divina de mãe, quando enxotam outros se dão os filhos, além das mais perversas, que judiam dos seus descendentes sob os piores maus tratos. Há, também, mulheres atrabiliárias, tipos de sargentos de saias, que depreciam ou obscurecem o tradicional sentido de beleza, doçura e resignação próprias da feminilidade. A história terrícola também comprova quanto aos tipos de mulheres másculas, que foram rainhas belicosas, guerreiras, astutas e maquiavélicas, como Catarina de Médici, Isabel, a Católica, ou Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia. Em consequência, não serão tão somente o tipo mulher quem iria solucionar o problema governamental do mundo, e, também, estabelecer a paz definitiva na Terra. As mulheres vaidosas, cabotinas ou irascíveis apenas darão mais amplitude às suas virtudes negativas, caso também lhe conceda a oportunidade de comandar multidões e usufruir do poder público. Aliás, sob a nossa visão espiritual, ainda é a mensagem do Cristo o código governamental mais certo do mundo, em que as criaturas através do amor solucionam todos os problemas e facilitam qualquer administração pública. Pergunta: a humanidade só aproveitou a reduzida parte dos ensinamentos ministrados pelos instrutores da Terra? Não é assim. Ramatiz: embora os homens tenham comprovado, sem qualquer sofisma, que são mais proveitosos os ensinamentos de alto teor espiritual, em vez dos sistemas e doutrinas políticas, sociais ou repressivas do mundo, como no caso da não-violência de Gandhi, que libertou um povo, realmente, é bem reduzido o benefício resultante dos sacrifícios empreendidos pelos líderes da espiritualidade. Isso lembre o que acontece com o rádium, precioso minério que exige a trituração de 1 tonelada de peixe-lenda para conseguir-se 1 grama proveitosa. Quantas toneladas de sacrifícios e ensinamentos espirituais já foram despendidos pelos mensageiros do Senhor,
para que a humanidade possa aproveitar uma grama da verdade imortal. Cada instrutor espiritual representa uma conta atada ao fio interminável do ensinamento divino, compondo o indestrutível colar da autêntica vivência do espírito em liberdade. Mas os povos, ainda escravos das paixões, pouco absorvem desse maná divino revigorante da saúde espiritual, o qual desce do céu na figura dos excelsos intérpretes do esquema aventuroso do universo. Dominados pelos instintos inferiores, insaciáveis na execução de todos os prazeres grosseiros e no culto da personalidade humana transitória, os homens terrenos ainda requerem a prescrição constante da medicação de urgência através do sofrimento e da desilusão. Daí as catástrofes, tragédias e eventos de infelicidade, como a submersão da Atlântida, de Sodoma, Gomorra, Pompeia, Herculano e outras de menores proporções, que marcam os períodos derradeiros do deboche, da revolta e a responsabilidade humana. Deus jamais teria perdido o controle das leis que regulam as atividades e relações sadias entre o espírito e a matéria. Por isso, os instrutores siderais deixam as suas moradias resplandecentes e baixam periodicamente ao mundo físico, a fim de socorrerem o cidadão terrícola e esclarecê-lo de que a dor e o sofrimento são apenas produtos da resistência humana, recursos utilizados para a aventura espiritual do homem. Muitas iniciativas catastróficas de última hora, empreendidas pelo governo espiritual oculto, têm por finalidade benfeitora salvar a tempo certas coletividades, que submergem-se superexcitadas no vórtice das paixões animais e completamente desatinadas, na perigosa atrofia do comando espiritual sobre o instinto inferior. O erotismo, a luxúria, vaidade, perversidade, violência, o ódio e o barbarismo sob medida civilizada destroem todos os ensejos de uma desencarnação controlada. Os terrícolas desencarnam como se fossem lançados de um veículo a centenas de quilômetros horários, aportam ao além de olhos esguezeados, enlouquecidos e completamente enceguecidos, jamais sensíveis a qualquer providência das equipes socorristas do espaço. Então a hecatombe, a tragédia ou desgraça de última hora, ainda consegue contemporizar, suster os impactos agressivos, luxuriosos ou odientos, ante a miséria, a tragédia e o despertamento espiritual para a realidade da vida do espírito. Daí o efeito benéfico e salutar de tantas catástrofes no mundo, onde os mais sentenciosos chamam de castigo de Deus, e nós, despertos para a realidade espiritual, apenas identificamos como providências salvadoras de última hora. Pergunta: porventura, a administração sideral provoca propositadamente as tragédias coletivas de reparações kármicas, como terremotos, inundações, secas, vulcões, desabamentos ou tempestades destruidoras? Ramatiz: a Terra é um planeta geologicamente primário, instável e em processo de aperfeiçoamento. Em consequência, terremotos, inundações, secas, catástrofes, tempestades ou vulcões são fenômenos inerentes à natureza planetária terrícola ainda em consolidação. Ademais, os homens ainda se encarregam de aumentar essa natureza catastrófica e indesejável da Terra, pois arrasam cidades, matas, campos, jardins, silos, pomares e reservas alimentícias, durante as guerras sangrentas e destruidoras. A administração sideral, cujo programa demográfico terrícola é elaborado com milênios e milênios de antecedência, então distribui previamente nas zonas catastróficas os espíritos ainda carentes de corretivos ou providências retificadoras de última hora. É uma espécie de segurança antecipada do alto, colocando espíritos instáveis, agressivos e irresponsáveis, em zonas e regiões onde também é proverbial e constante a mesma instabilidade e hostilidade do meio, espécie de válvula pronta para suster os excessos perniciosos para a entidade espiritual. Assim, tais espíritos encarnam-se sobre regiões vulcânicas, faixas de terra sujeitas a terremotos,
furacões e secas periódicas, onde se formam aldeias, agrupamentos e cidades, que depois são refreadas na sua população cada vez mais desregradas ou agressivas. Não é preciso a montagem de uma carpintaria nos bastidores siderais, para que se produzam acontecimentos nefastos e corretivos atendendo a providências de urgências. A técnica sideral, no seu esquema kármico, onde os espíritos se conjugam às nações e planetas de aperfeiçoamento espiritual, apenas distribui na lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os povos na conformidade de suas necessidades retificadoras, jamais por castigo deliberado. Nota de Ramatiz: assim como Hiroshima foram desintegrados pela bomba atômica as mesmas criaturas que, no passado, a partir das histórias bíblicas, destruíam, matavam e incendiavam sob o comando dos guerrilheiros homicidas, atualmente, no Vietnã, morrem sob a metralha ou pelo fogo incinerador outros tantos soldados, guerrilheiros e saqueadores desde as conquistas romanas até os últimos dias. Fim da nota. Pergunta: qual é a espécie de governo, sob a vossa opinião, mais adequado para governar a Terra, no momento? Ramatiz: na atualidade, ainda não existe ambiente favorável para a eleição de um governo mundial perfeito, uma vez que as partes a serem governadas vivem em desarmonia sob o combustível perigoso das paixões, vícios, interesses econômicos, agressividades racistas, separatividades religiosas, doutrinas políticas e orgulho pátrio. A humanidade terrena ainda está dividida por uma verdadeira colcha de retalhos em incessante conflito espiritual, sem integração num mesmo postulado pacífico, ordeiro e benfeitor. Nenhum governo, por mais inteligente e sadio, conseguiria governar tantos grupos de homens completamente isolados pelas suas diferenças políticas, sociais, raciais, religiosas, morais e orgulhosas. Ainda resta muito tempo, para que os terrícolas aproximem-se impelidos pelas vibrações do espírito consciente de sua função na carne, a fim de comporem um conjunto governamental, que tenha por exclusivo ideal o bem de toda a humanidade. O noticiário dos jornais informa, diariamente, das revoluções e expurgos sangrentos que ocorrem no seio do mesmo povo. Nota do médium: para confirmar os dizeres de Ramatiz, é bastante lembrarmos a perversidade e o ódio que dividiu os espanhóis na Revolução Franquista, as desforras e vinganças entre os povos primos, que são os judeus e árabes provindos do mesmo tronco bíblico, e, finalmente, a miséria, a chacina e o horror de Biafra, onde tribos do mesmo sangue se massacram estupidamente. Fim da nota. Seria inadmissível eleger-se um governo perfeitamente equilibrado e harmonioso, para atender um conjunto tão esfarrapado e dividido pelas lutas fratricidas, interesses políticos e pilhagem, como ainda a humanidade terrena. Os terrícolas, na sua tolice tão milenária, buscam e rebuscam líderes políticos, espertos financistas, conselheiros econômicos, socialistas tarimbados e sisudos democratas, a fim de conduzirem o mundo à felicidade humana, enquanto esquecem a maior cerebração e genial instrutor como foi o Cristo, e olvidam o mais avançado código de vivência humana, que é o Evangelho. Capítulo 8 – Problemas do vício de fumar. Pergunta: quem fuma ofende a Deus? Ramatiz: caso Deus se ofendesse pela estultícia do homem fumar, então seria tão passional e contraditório quanto a própria criatura humana. E como Deus não se ofende de modo algum, pois está acima das paixões e dos sentimentos dos homens, também não precisa perdoar. Evidentemente, só perdoa quem primeiro se ofende. O homem viciado no fumo, no álcool, em entorpecentes ou substâncias nocivas, jamais ofende a divindade, mas perturba a sua saúde física e intoxia a delicada contextura sideral do seu perispírito, sendo candidato voluntário a sofrimentos e aflições indesejáveis, no além-túmulo, e algumas vezes, até na próxima existência. Pergunta:
Mas se o homem viciado não ofende a Deus, por que, então, é castigado após a morte corporal? Ramatiz, como durante a encarnação não há separação absoluta entre o espírito e o corpo carnal do homem, é óbvio que ele há de sofrer após a morte os efeitos danosos dos seus desatinos e vícios cometidos na existência física. É bastante lógico que não se pode colher morangos plantando cicuta, nem usufruir saúde ingerindo venenos. Pergunta: todos os espíritos desencarnados sofrem no além-túmulo os efeitos de quaisquer imprudências viciosas? Ramatiz: no além-túmulo sofrem todos os espíritos que usufruem, em excesso, as coisas do mundo carnal, perdendo o controle mental e espiritual sobre o seu organismo físico. Em vez de senhores, eles se tornam escravos das paixões animais. Não é o aperitivo, a bebida moderada ou um cigarro sem exagero, o que estigmatiza os desencarnados após a morte, mas, sim, os que não fumam, mas são fumados, os que não bebem, mas são bebidos. Pergunta: qual é o prejuízo mais grave que o homem viciado no fumo causa a si mesmo? Ramatiz: o fumante inveterado é um infeliz escravo, que abdica de sua própria vontade, cedendo seu comando instintivo a um cérebro implacável e exigente, como é o tabaco. O tabagismo é uma doença evitável, da qual, entretanto, padece grande parte da humanidade. É o culto fanático ao Senhor Fumo, que intromete-se incessantemente na vida dos tabagistas, explorando-lhes os pensamentos, sentimentos, as aptidões psíquicas e até inspirações na esfera da música, pintura e literatura. Alguns homens fumam para matar o tempo, ou se iludem buscando no tabaco sedativo hipnótico para acalmar os nervos. Outros acreditam que o fumar sugere-lhes bons negócios nas volutas da fumaça do cigarro ou do cachimbo. Evidentemente, o tabagista inveterado não é apenas um tolo, mas, também, um escravo da fumaça e nicotina do cigarro incinerado, pois sofre atrozmente quando lhe falta o fumo. Vive inconsciente de sua própria escravidão, pois mete a mão no bolso, retira a cigarreira, um maço de caipira fétido ou charuto perfumado, e põe isso nos lábios, vencido pelo ato vicioso. É um autômato vivo, que pratica todo esse ritual obedecendo a uma vontade oculta. Conforme explicamos anteriormente, o fumante inveterado já não fuma, mas é estupidamente fumado, já não comanda sua vontade, ele é servilmente dominado pelo tabaco, vítima de uma entidade estranha que interfere discricionariamente em todos os movimentos da sua existência. O corpo físico da criatura transforma-se numa espécie de peteira viva, prolongamento material a incinerar tabaco. Pergunta: mas fumar é uma condição natural e comum em nosso mundo, é mesmo uma tradição cultivada em todas as classes e profissões, pois é adotada por homens cultos, cientistas, filósofos, médicos, alunos, professores, moços e velhos, homens e mulheres. Que dizeis? Ramatiz: não é a preferência da quantidade de pessoas que fumam que justifica ou suaviza sua característica viciosa e prejudicial, assim como ninguém passa a cultivar devotadamente as ervas daninhas só porque elas são mais numerosas que as flores do jardim. O tabagismo é fonte de renda tão comum, que há cérebros especializados queimando fosfatos para descobrir novas técnicas e estímulos na arte de fumar ou na queima da erva tirânica, que deve ser ajustada conforme a classe, fortuna, hierarquia e distinção social do fumante. Os sertanejos e os aldeões fumam um mal cheiroso cigarro de palha ou então chupam os sarrentos pitas de barro ou madeira. Os cidadãos comuns viciam seus cigarros de papel, enquanto os mais afortunados distinguem-se pelo uso de piteiras de arco de ouro e filtros. Os homens de responsabilidade, chefes de indústrias, autoridades públicas e políticas, sugam popudos charutos de fumo escolhido e de marca requintada. Há, também, os epicuristas dos luxuosos e artísticos cachimbos de espuma do mar,
que lhes pendem dos lábios salivados, a disfarçar o cheiro acre e tóxico do tabaco, pela mistura de baunilha e cacau. Os menos educados e mais preocupados com a sua íntima satisfação não se pejam de queimar o desagradável charuto ou impregnar de sarro de cachimbo os ambientes saudáveis. Nota do médium: considerando-se que se pode avaliar o temperamento, os costumes e até as qualidades das pessoas através dos gestos das mãos, do modo de colocarem o chapéu, segurarem um copo ou uma xícara, a maneira esfomeada ou fidalga de se alimentarem, há de ser bastante egoísta, prepotente e grosso na gíria moderna. O indivíduo que penetra numa confeitaria, restaurante familiar, trens e ônibus, a sugar ostensivo charuto ou fétido cachimbo, pouco se importando com aqueles que repugnam o fumo. Fim da nota. Pergunta: em face de vossas explicações, concluímos que não se fuma em planetas cuja humanidade é de graduação espiritual superior ao homem terreno. Não é assim? Ramatiz: não é preciso o homem ser médico, anatomista ou fisiologista, para compreender quão delicada é a função e a composição dos pulmões humanos, os órgãos respiratórios responsáveis pela oxigenação que sustenta a vida física. A extensa e complicada rede de brônquios, lóbulos e toda espécie de canais e ramificações capilares, dispersas por toda a área pulmonar respiratória, não foram criados para atender ao metabolismo vicioso do fumo, mas destinados ao fenômeno da hematose ou oxigenação do sangue. É uma insensatez o homem transformar o equipo pulmonar, tão valioso, em filtrador de fumaça corrosiva e depósito de fuligem a comprometer a sua saúde. É inacreditável que o homem, ser racional e pensante, submeta-se voluntariamente às consequências de sujeitar o seu sistema respiratório aos perigos da asma, bronquites, resfriados, gripes, edemas pulmonares, intoxicações, atrofias, pleurites, irritações laríngeo-faríngeo, tuberculose e até câncer. Essas enfermidades podem estabelecer-se e progredir na área pulmonar, quando no primeiro surto já encontram terreno eletivo para graçar, evoluir e dominar. A supercarga de anidrido carbônico, que resulta da má oxigenação, forma um residual opressivo disseminado pela rede venosa e sobrecarrega o sistema arterial, produzindo uma percentagem indesejável de anorexia cerebral. Então, é comum as hemicranias, enxaquecas, mau hálito, cefalgias agravadas pela intoxicação anidrido carbônica, inclusive pela advertência dos demais derivados do fumo, além da saliva nicotinizada e resíduos de picumã, que depois atingem o estômago, alteram a composição dos sucos gástricos, excitam o esôfago e perturbam o peristaltismo do intestino. Em suma, as humanidades espiritualmente mais evoluídas do que a terrena são sadias e conscientes de sua realidade imortal, bastante zelosas do seu organismo físico na vivência humana, semelhantes ao artista sensato que cuida seriamente do seu instrumento. Jamais elas se abalariam à tolice e ao ridículo de sugar ervas tóxicas e mal cheirosas. Pergunta: embora concordando convosco, lembramos que certos fumantes inveterados têm gozado de excelente saúde e até desencarnado centenários. Ramatiz: a diminuta percentagem de tabagistas que têm sobrevivido sem sofrer os efeitos tóxicos do fumo não basta para recomendar o vício que prejudica ou até liquida os homens de uma descendência biológica mais débil. Aliás, é bem maior a percentagem das criaturas vulneráveis à nicotina, como cardíacos congênitos, asmáticos, hipocondríacos, ulcerosos, dispépticos, portadores de má circulação, fragilidade capilar, insuficiência gástrica e outros sintomas mórbidos e que o uso do fumo ainda lhes apressa a marcha para o túmulo. Autópsias recentes e estatísticas médicas provam que o tabagismo, para muitos homens, é um verdadeiro suicídio à prestação. Pergunta: há informes científicos de que o organismo humano mobiliza defesas suficientes para neutralizar os efeitos nocivos do fumo? Que dizeis?
Ramatiz, não há dúvida. O corpo físico jamais cede em sua defesa enquanto possui energias e capacidade para neutralizar quaisquer imprudências ofensivas à sua natureza. Mas é insensato que o homem abuse e agrave esse nato poder de resistência do organismo físico, na imprudência e insensatez de inalar venenos tão destruidores como o fumo e o álcool. Os viciados no tabaco deveriam meditar profundamente quanto aos desesperados esforços e dispendiosas energias que o organismo físico mobiliza para sobreviver contra o envenenamento do primeiro cigarro. O fumante neófito, quando tenta sorver o primeiro cigarro, é acometido de suores gelados e vômitos incoercíveis. Baixa-lhe a temperatura e o sistema endocrínico destrambelha-se na produção de hormônios defensivos. O esôfago excita-se, enquanto o fígado atropela-se, o tecido gástrico intoxica-se, afrouxa-se o píloro e surge até o fluxo disentérico. Há casos mais graves, em que o candidato ao tabagismo precisa ser socorrido pelo médico, pois desmaia, atinge o coma nicotínico ou sofre de cegueira acidental. Porém, não se atemoriza, nem se resguarda, malgrado o primeiro choque fisiológico aflitivo e atroz. Imitando o verdadeiro idiota, ele tenta novamente a mesma aventura mórbida e, de sofrimento em sofrimento, termina por adaptar-se ao condicionamento do fumo intoxicante, até converter-se na excêntrica e ridícula figura de uma chaminé ambulante. Enquanto 50 mg de nicotina podem matar um fumante calouro, o tabagista viciado suporta até 120 mg sem consequência mortal, graças à sua teimosia e obstinação em ajustar-se à incineração da erva tóxica. Mas o sucesso vicioso não se deve a uma defensiva natural, porém ao organismo que estabelece novos processos químicos e mobiliza energias específicas, furtadas de outros setores orgânicos, para sua sobrevivência. Após a viciação tabagista, o corpo carnal também fica mais vulnerável aos ataques tóxicos das doenças mais comuns, inclusive quanto à contaminação da área respiratória. Sem dúvida, ante essa defensiva incomum, então é possível que o fumante, de vigorosa estirpe ancestral biológica, possa viver até 100 anos algo sadio. No entanto, os menos favorecidos apressam a sua viagem para o túmulo. Pergunta: mas o corpo humano não dispõe de energias suplementares, podendo adaptar-se à nicotina do fumo sem onerar outros setores orgânicos e causar prejuízos ulteriores? Ramatiz: o tabaco não é nocivo tão somente pela nicotina que o estrutura quimicamente, pois contém outros venenos perigosos, facilmente identificados em análise de laboratório, tais como ácido pectósico, málico, oxálico, amônia, extratos azotados e outras substâncias ofensivas. Na fumaça se percebe a presença do próprio ácido cianídrico, na base de 0,10 gramas para 20 gramas de tabaco analisado. O fumante inveterado, além disso, inala certa quantidade de gás venenoso, na forma de óxido de carbono, ao acender o cigarro, produto da combustão do fósforo. Pergunta: porventura os filtros modernos, nos cigarros ou nas piteiras, não bastam para eliminar a substância tóxica da nicotina? Ramatiz: evidentemente, se o homem usa filtros para vedar a passagem da nicotina, ele admite, em sã consciência, a nocividade do cigarro. Mas, em face da tradicional negligência ou tendência viciosa, o homem passa a fumar o dobro de cigarros que fumava anteriormente sem filtros, porque os acha fracos ante a ausência mais pronunciada da nicotina nos pulmões. Indubitavelmente, se o homem reconhece que o fumo é um mal, ele deve abandoná-lo e temê-lo, em vez de ainda procurar paliativos como filtros. As toxinas do fumo agridem a delicada mucosa gástrica, perturbam as funções digestivas e alteram os fermentos pancreáticos, e ainda integram-se à circulação sanguínea na forma de resíduos nocivos, passando a deprimir o sistema nervoso, porque se trata de entorpecente, que é mal drenado pelos rins.
O tabagista jamais é um homem saudável, pois vive permanentemente expelindo toxinas por todas as vias emunctórias e fatigando-as pela drenação intensiva. Enrolando-se o corpo despido do fumante, num lençol úmido, ocorre um aceleramento na transpiração pelos poros, a ponto de ficar gravada no mesma forma corporal modelada pela nicotina expulsa através do suor. Pergunta: quem fuma 20 cigarros por dia, quanto absorve de nicotina neste consumo de tabaco? Ramatiz: considerando-se que um cigarro deve conter perto de 1 grama de fumo, o tabagista aspira 20 gramas de fumo na inalação de 20 cigarros. Dizem os cientistas que 1 grama de tabaco contém 2,5% de nicotina, do que se conclui que 20 cigarros, ou sejam 20 gramas de fumo, hão de conter 50 miligramas de nicotina. Quem consome uma carteira com 20 cigarros, por dia, absorve de 350 a 400 miligramas de nicotina numa semana. E o fato é de preocupar, pois apenas 5 ou 7 miligramas de nicotina, por via subcutânea endovenosa, matam coelhos e cobaias facilmente, assim como certas aves morrem rapidamente ao aspirarem apenas o vapor da nicotina. Daí o motivo por que o principiante tabagista sofre distúrbios respiratórios, salivação anormal, transtornos hepáticos, tontura, falta de visão e audição, inclusive dor de cabeça, vômitos, fraqueza, cólicas e disenteria, quando fuma o primeiro cigarro. Com o tempo, ele se acostuma ao veneno nicotínico, mas, em geral, ficam os estigmas da asma tabagista, o pigarro incômodo e demais distúrbios nas vias respiratórias que já mencionamos. Ademais, a língua do tabagista pode ficar atrofiada pelos venenos do fumo, que atingem as suas papilas gustativas, constituídas de minúsculos feixes de nervos, com a função de transmitirem para o cérebro a sensação do gosto das substâncias e líquidos em ingestão. Mal o fumante termina as refeições e ingere o costumeiro cafezinho, surge vontade imperiosa de fumar, pois as antitoxinas que se libertam e se apuram, estimuladas pela cafeína, logo exigem o tóxico tradicional para então combatê-lo. Enfim, são forças permanentemente mobilizadas num gasto desnecessário e sob o automatismo vicioso, que se citam até sob os pensamentos incontrolados do fumante inveterado. Pergunta: não será o fumo o recurso subjetivo do próprio espírito do homem, a fim de atenuar a vivência humana tão angustiosa e desconcertante? Ramatiz: se fosse sensata tal ideia, teríamos de explicar por que a humanidade conseguiu viver normalmente, sem precisar de tabaco, até o dia em que Colombo trouxe da América para a Europa, e então, se divulgou tal vício. Os selvagens, como criaturas primitivas e ingênuas, sugavam fumaça pelos canudos de folhas de tabaco num divertimento tolo e infantil, e os civilizados passaram a imitá-los de modo bastante ridículo. O sistema antigênico de incinerar a cerva mal cheirosa teve início depois que Monsenhor Nicotte, embaixador francês em Portugal, passou a cultivar o tabaco em sua horta, como se fosse uma planta de excelente benefício para a humanidade. Caso os selvagens tivessem um pouquinho de senso de humor, teriam rido dos civilizados, que passaram a levar a sério o que era simples gozação. E os civilizados, hoje, exploram o vício de fumar, despendendo vultosas somas numa propaganda comercial e sensacionalista. De princípio, só os homens e as mulheres de má reputação é que fumavam às claras, porém, hoje, fumam as criaturas de todas as classes, pois o médico descansa o seu cigarro, enquanto aconselha o cliente a deixar de fumar para recuperar a saúde, ou o sacerdote excomunga todos os vícios do alto do púlpito, embora ele também seja um fumante. Pergunta: cremos que a maioria dos fumantes busca uma distração? Ramatiz: não há dúvida que o tabagista alega que é para se distrair, e com a sua tolice viciosa gasta uma parte de sua economia na aquisição de cigarros. Ante a perspectiva de uma viagem de negócios, turismo ou piquenique,
A sua mente, primeiro, se preocupa com o fumo. No caso de esquecimento, voltará do meio do caminho ou se desviará para a cidade mais próxima, a fim de adquirir o tabaco. Dominado pelo desejo vicioso, é capaz de atrasar-se para o almoço ou jantar, e até perder o último ônibus, na aflição de comprar o seu atormentador. O tabagista suja de cinzas as vestes, os tapetes, as toalhas e as roupas de cama, deixando a marca da nicotina pelos lugares onde perambula, corre até o risco de incendiar a própria casa ou escritório, ante o descuido de um fósforo mal apagado, um toco de cigarro aceso sobre o tapete ou na cesta do lixo. Mal abandona as cobertas do leito para lavar os dentes, suas mãos tateiam o maço de cigarros. Pergunta: mas que dizer de homens célebres como Lord Byron, o esotérico Bulwer Lytton, o genial Rudyard Kipling, autor do poema Si, Churchill, o responsável pela vitória dos aliados, que além de fumantes inveterados, consideravam o tabaco um prazer indiscutível. Ramatiz: celebridade não é sinônimo de santidade ou libertação do instinto inferior. No entanto, todos os homens espiritualmente libertos do jugo da matéria não fumavam, como Francisco de Assis, Ramakrishna, Gandhi, Maharishi, Liri Maharaja, Vivekananda e outros líderes do espiritualismo sádio. Em virtude de o orbe terráqueo ainda ser uma escola de alfabetização espiritual, os espíritos que habitam também são de natureza primária, ainda são alunos quase irresponsáveis, inescrupulosos, rebeldes, mal educados, cínicos, agressivos e até cruéis, como se pode verificar pela simples leitura dos jornais do mundo. Eles matam-se em guerras fratricidas, liquefazem os companheiros com bombas incendiárias ou atômicas, arrasam cidades, lavouras, pomares, campos, matas, destroem cidades e reservas nutritivas, para depois lastimarem e temerem o fantasma da fome. Zombam dos seus líderes espirituais, pulverizam templos e instituições religiosas, selecionam jovens sádios e depois os enviam para a guerra e os estropiam em batalhas sangrentas. Em consequência, os próprios gênios incomuns, cientistas abalizados e filósofos eruditos que formam a cúpula mais sadia da humanidade terrena, ainda são criaturas inconscientes de sua realidade espiritual. O cientificismo, a cultura ou a habilidade incomuns não os livra de mergulhar nas paixões e nos vícios do mundo, porque sua alma ainda é de graduação espiritual primária. Deslumbram-se, porque esmiuçam o atomismo estrutural dos elementos que compõem a sua moradia física, mas ainda não alcançam o conhecimento de si mesmos. Dominam os fenômenos próprios do cenário terreno onde atuam, mas não conseguem libertar-se, sequer, do tolo vício de fumar. Kipling compôs o admirável poema Si, um admirável tratado de libertação humana, mas ainda fumava bons charutos como qualquer moleque divertido, demonstrando que ele mesmo não conseguira se tornar o homem sonhado na sua criação genial. Bulwer Lytton escreveu avançadas obras de simbolismo iniciático, focalizando diversas atitudes do homem no campo da espiritualidade consciente, mas era escravo do tabaco, em flagrante contradição consigo mesmo. Churchill concorreu extraordinariamente para libertar o seu país das garras nazistas, mas, lastimavelmente, na sua ingênua preocupação de manter a tradição de uma figura excêntrica, em vez de fumar, era fumado pelos ostensivos charutos. Por isso, já dizia Pedro, porque todo aquele que é vencido é também escravo daquele que o venceu. Epístolas 2:19. Pergunta: entre os próprios médicos há divergência de opiniões, pois enquanto alguns condenam o fumo, outros o acham inofensivo e até prazenteiro. Que dizeis? Ramatiz: a confusão ainda é uma condição comum do vosso mundo primário e ela também ocorre entre os próprios cientistas. O homem tateia, vacila e duvida antes de firmar seus princípios científicos, morais e sociais, e paga a sua cota de sacrifício no equívoco que precede a exatidão. Ptolomeu,
Em sua época, demonstrou cientificamente que a Terra era o centro do sistema solar. Copérnico, mais tarde, também provou, sob fundamento científico, que o Sol era o centro do sistema e a Terra era quem girava. Mas Tycho Brahe, cientista de renome, combateu novamente a teoria de Copérnico, defendendo a tese ptolomaica. Lavoisier não acreditava que os meteoros caíam do céu. Pasteur foi combatido e ridicularizado antes de glorificado pela ciência médica. Assim se verifica no tocante aos próprios vícios da humanidade. Há quem os defenda por achá-los inofensivos, até comprovar-lhes os malefícios na própria carne. O médico que fuma pode achar inofensivo o tabagismo, enquanto o que ainda não se viciou censura como uma prática perigosa. No entanto, é suficiente o mais singelo exame de laboratório, para se comprovar a natureza agressiva do alcaloide nicotina, que existe profusamente no tabaco. Após certo tempo de tabagismo, podem provir dores de cabeça do monóxido de carbono, irritações dos brônquios, da garganta e dos pulmões, produzidos pela amonialpiridina, nas fossas nasais, devido ao calor da brasa do cigarro. Crestam as mucosas sensíveis das narinas. Há, ainda, os efeitos danosos dos derivados alcatroados do fumo, que formam residual nocivo atacando os pulmões, enegrecendo os dentes e compondo o terreno eletivo para o câncer pulmonar. Pergunta: muitos fumantes consideram que o cigarro acalma os nervos. Ramatiz: os sedativos também acalmam os nervos, principalmente os barbitúricos, mas terminam por causar depressão e mais tarde perturbam o metabolismo do sistema nervoso. O desejo incontrolável do fumante origina-se no corpo perispiritual, cujas emoções do homem centralizam-se na região do plexo solar ou plexo abdominal. Em consequência, os fluidos volatizados do fumo convergem para essa zona perispiritual, após verterem pelo duplo etérico, consolidando-se, ali, o condicionamento que vitaliza o desejo vicioso incessante. Disso origina-se a angústia perispiritual devido ao eflúvio constante do tabaco eterizado, a qual só se acalma com a própria droga, tal qual acontece com o delirium tremens produzido pelo álcool e depois tranquilizado pela ingestão do mesmo. O fumante supõe tranquilizar os nervos, porque a nicotina ao penetrar no sangue produz um efeito hipnótico momentâneo sobre o nervo simpático. Lastimavelmente, os efeitos degradantes do vício requerem a providência da própria substância que o gera, assim como o veneno da cobra cura a mordida da mesma. Em consequência, o fumante inveterado, depois que desencarna ainda continua a sentir no plexo abdominal do perispírito as angústias tabagistas do vício cultivado na carne, exigindo o cigarro para se acalmar, coisa impossível de ser satisfeita no além-túmulo, pela ausência de qualquer tabacaria. Pergunta: que dizeis das mulheres que fumam? Muitas delas acham que o fumo faz emagrecer e que as livra das drogas químicas perigosas. Ramatiz: é um equívoco das mulheres pretenderem emagrecer à custa do fumo, quando isso deve ser obtido através de dietas convenientes ao seu tipo, sob a orientação de hábil nutrólogo. O tóxico do tabaco deprime fortemente certas pessoas debilitadas e exige a incessante mobilização de energias contra o seu impacto agressivo, resultando uma redução de peso do organismo físico por debilidade energética, e não devido ao tabagismo, que nada tem de terapêutico. Em geral, os fumantes inveterados engordam assim que deixam de fumar porque isso resulta do acúmulo de antitoxinas, que anteriormente foram mobilizadas no organismo para a defensiva contra a nicotina. Mas, paulatinamente, essas substâncias vão desaparecendo desmobilizadas pela ausência do tabaco tóxico, e o ex-fumante não tarda a retornar à antiga forma física. Pergunta: as mulheres que fumam são mais prejudicadas do que os homens? Ramatiz: a nicotina contrai os vasos sanguíneos e retarda o afluxo de sangue aos centros e camadas cerebrais superiores situados externamente no córtex cerebral. Por isso,
Alguns tabagistas sofrem de certa amnésia parcial e insensibilidade nas extremidades dos dedos, provocadas pela exiguidade da circulação capilar. As doenças do coração, mais raras entre as mulheres, são mais frequentes entre os homens tabagistas, multiplicando-se os infartos à medida que a humanidade fuma. A nicotina reduz o calibre das veias coronárias e produz a falsa angina, cada vez mais comum entre os fumantes inveterados. O fumante inveterado apressa a constrição das veias coronárias, devido à incessante presença da nicotina atuando nos vasos sanguíneos de modo anômalo. Conforme o velho preceito de que a função faz o órgão, a delicada rede das coronárias, que irriga e alimenta o coração, também acaba vítima da estenose crônica provocada pela nicotina, transformando um homem sádio e ainda moço, num ótimo cliente dos médicos cardiologistas. Consequentemente, a mulher que fuma é mais lesada pelo tabagismo, em virtude de ser constituída por mais extensa rede de vasos sanguíneos do que o homem, a fim de atender à sublime missão de procriar a vida. Através dos períodos catamênicos, verifica-se que a mulher precisa descarregar o residual químico tóxico sanguíneo, que se acumula naturalmente por não ser usado na procriação, a nicotina, a amônia, os ácidos oxálico, tânico, nítrico e o óxido de carbono, que se produzem na queima do tabaco, são mais nocivos ao metabolismo feminino, porque agravam a necessária exoneração da carga menstrual tóxica e irritam o sistema nervoso. Ademais, a mulher que fuma envelhece prematuramente, porque a constrição sanguínea provocada pela nicotina rouba o rosado da pele e reduz a irrigação circulatória das faces. As rugas surgem mais cedo e formam-se petrificações subcutâneas devido à retenção de resíduos nocivos e gordurosos, como cravos, manchas e sardas, o que obriga a mulher a mobilizar cremes, tinturas, substâncias químicas ou massagens através dos modernos salões de beleza, na tentativa de dissimular a velhice prematura. Pergunta: o fato de a mulher fumar também pode influir na procriação dos filhos? Ramatiz: é de senso comum que não há regra sem exceção, por cujo motivo se existem homens tabagistas que vivem saudavelmente até 100 anos. Há mulheres que resistem satisfatoriamente ao vício nocivo do fumo sem alteração na saúde. Mas essas exceções dependem fundamentalmente de organismos físicos oriundos de bons ascendentes biológicos. É o caso mais comum das camponesas que fumam desde jovens, e, no entanto, são saudáveis e procriam sem dificuldades. Mas em tais casos a natureza possui recursos de reserva para mobilização de defesas, pois se trata de vida simples, instintiva e sadia nos campos pródigos de oxigênio puro, sem as combustões nocivas da atmosfera das cidades poluídas por toda sorte de emanações químicas e epidêmicas das aglomerações. Mas a moça situada no turbilhão dos resíduos impuros das populações citadinas, cuja alimentação mais artificializada e impura exige ainda os recursos de uma farmacologia violenta e tóxica, não pode assemelhar-se ao tipo de resistência que a camponesa, bem nutrida e vitalizada pelo ar puro, oferece contra o fumo. As mulheres tabagistas tendem a gestar menor quantidade de filhos e algumas são estéreis, enquanto o uso do fumo durante a gravidez acentua as náuseas, vômitos, salivação excessiva, ataques nervosos, perturbações digestivas e hepáticas, além das cefaleias periódicas. Certos abortos resultam da inanição circulatória da rede vascular de irrigação do feto, quando ocorre a constrição demasiada sob o efeito da nicotina. Ante a justificativa de existirem mulher e homem imunes ao tabaco, isso não aconselha que é inofensivo fumar, tal qual a ideia insensata de que não é perigosa a tuberculose, só porque também há criaturas imunes a essa doença. Pergunta: considerando-se que o vício de fumar antigamente era um hábito censurável e próprio das mulheres de má vida, isso agora pode desconsiderar moral ou espiritualmente as demais mulheres que fumam? Ramatiz:
Sob a tradição poética e histórica do mundo, cabe à mulher ser a figura representativa da poesia, graça e inspiração do homem, além de sua função sublime e materna. Sem dúvida, existem mulheres brutas, grosseiras, obscenas e impiedosas, que desfiguram o conceito louvável da sublimidade feminina. Mas sob qualquer circunstância, a mulher sempre deverá representar o oposto masculino, preferindo as atitudes superiores, que contrastam com a rudeza, malcriação, despotismo, violência e egoísmo tão próprios do homem. Deus criou dois tipos de criaturas definidas na área da razão a fim de constituir o motivo e o equilíbrio da vida: o homem, que é viril, autoritário, enérgico, másculo e mais rústico, e a mulher, atraente, terna, passiva e conciliadora, lembrando a flor que tenta pelo perfume fragrante. Ela significa o repouso espiritual, o oásis venturoso no deserto da vida humana. É o aconchego do homem quando retorna ao lar, depois de atormentado no mundo profano na luta pela manutenção da família, após as dissensões ou frustrações de chefes e empregados, subalternos e hierárquicos, preocupações econômicas, preterições injustas. Em consequência, tudo aquilo que é próprio do homem agressivo, autoritário, dinâmico e vicioso, deve ser ridículo, antiestético e censurável quando praticado pela mulher, símbolo de gentileza e inspiração no jardim da vida humana. A mulher pode se tornar grotesca e desagradável, plagiando ou imitando os vícios masculinos, como o fumo e o álcool. Na atitude de lastimável masculinização, criticável por ser viciosa, a mulher destrói o encanto milenário que lhe cabe na face do orbe. Embora exija o mesmo tratamento na vivência humana, e igualdade aos direitos do homem e podendo participar das instituições políticas, científicas e laboriosas do mundo, deve manter a ternura, cortês e a feminilidade inspiradora, tradicional. A mulher que fuma ou bebe inveteradamente, embora não chegue a alterar os seus sentimentos inatos de meiguice, resignação, tolerância e afeto, ela macaqueia algo dos vícios e da rudeza do homem. Pergunta: o câncer será uma consequência do vício de fumar? Ramatiz: tudo depende da vulnerabilidade ancestral biológica do homem, pois a criatura de pulmões fracos é tão eletiva à pneumonia, pleuresia, atrofia, asma, enfisema, como a tuberculose e o câncer pulmonar. Em tal caso, qualquer manifestação mórbida tende a convergir para essa região já debilitada por força da hereditariedade. O fumante inveterado e portador de pulmões deficientes, contribui imprudentemente para agravar mais cedo a sua saúde. É, consequentemente, um candidato em potencial para o câncer nessa região pulmonar mais vulnerável. O fumo não é a causa exclusiva do aparecimento do câncer pulmonar, mas produz o terreno favorável à manifestação cancerígena, porque as substâncias alcatroadas e próprias do fumo atacam principalmente os pulmões por onde penetram agressivamente. Então é mais frequente essa doença entre os tabagistas, os quais também oferecem mais probabilidades de ruína no tecido pulmonar pela infiltração nociva do tabaco. Atualmente, já se verifica que a maioria das mulheres cancerosas de pulmão fumam desbragadamente. Sem dúvida, há diversos fatores que provocam o câncer, desde os surtos viróticos, alterações enzimáticas, distúrbios químicos orgânicos, deficiências nutritivas, desequilíbrios dos metais e metalóides organogênicos, inclusive traumatismos. Mas o abuso do fumo ou do álcool, aliado ao uso de substâncias químicas corrosivas e tóxicas na alimentação humana, contribuem gravemente para esgotar as defesas vitais do organismo e tornar eletivo o clima para o câncer. É o caso dos animais selvagens, que não são sujeitos ao câncer, em face de sua vivência sadia e equilíbrio no seu metabolismo fisiológico, enquanto os animais domesticados podem se tornar cancerosos ao serem violentados pelos hábitos viciosos da alimentação do homem. O açúcar e o sal químico são os maiores responsáveis pelas enfermidades nutritivas, gástricas,
hepáticas, pancreáticas e renais, que debilitam e alteram as defesas do animal domesticado à sombra do homem incoerente e ignorante das leis saudáveis da alimentação. Assim, o câncer não é propriamente originário de uma só fonte mórbida,